Lima, Peru. Costa oeste do continente, banhado pelo Oceano Pacífico. Enviados para o exterior do país. Supervisionados pela Polícia Nacional, cada pacote passa por medidas de segurança que garantem que nenhum conteúdo ilegal pode atravessar a fronteira. E se algo estranho aparecer, eles podem apreender. Esse. Aqui. Os controles de rotina desta tarde são interrompidos devido a uma chamada de revista. O que você tá vendo? Parece muito denso. Muito denso, né? Também vemos as cores, que estão muito misturadas. Enquanto os nossos policiais estavam cuidando da inspeção de diversos envios, os objetos temporários, através dos agentes que cuidam do controle de raio-x, eles tomam conhecimento de que havia uma encomenda que apresentava uma densidade que não era comum em relação ao que costumamos ver num envio com essas características. Estamos com problemas na sala de raio-x. Não é da mesma cor. Para um documento, Não é né? da mesma cor. É. Não é. Então a gente precisa inspecionar esse. A gente precisa inspecionar esse aqui, porque aqui não... Não, nenhum dos dois, viu? Tá pronto. Agora a gente vai retirar esse pacote daí. Vamos levar. Qual é o destino dele? O destino dele é a Holanda e a origem dele É isso aqui, não é? é Lima, Callao. Como os raios-x mostraram densidades que não são normais, a gente vai fazer uma inspeção com o cachorro. O pacote separado é destinado à cidade portuária de Roterdã, um ponto central do comércio europeu, e que também é conhecida por ser a principal porta de entrada de todas as drogas que chegam ao continente. E parece que alguma ele coisa sentou. nesse pacote não cheira bem. É isso mesmo. O cão mostrou interesse e logo se sentou em frente ao pacote, o que a princípio é um sinal positivo para a presença de entorpecentes. Vamos corroborar, prosseguindo com a fiscalização da referida encomenda. O olfato apurado de um cão treinado para detectar drogas soma um novo indício para as autoridades, que já têm elementos suficientes para duvidar de seu conteúdo e decidem abri-lo. O pacote vem acompanhado de uma guia, que conta com seus respectivos documentos. E agora vamos dar continuidade à inspeção de forma manual. Dentro dele foram encontrados 2 envelopes de papel. Podemos notar que são folhas de sulfite, aparentemente documentos, com algumas informações de uma universidade. A suposta tese acadêmica não parece ter uma conexão clara com o destino, e o envio físico do trabalho não deixa de chamar a atenção. No entanto, não é o conteúdo acadêmico que realmente levanta suspeitas. O que chamou a atenção foi que a textura dessas folhas de sulfite não era comum. Dava para perceber que estavam impregnadas com alguma substância. Vamos prosseguir realizando o processo de identificação preliminar com os reagentes com o reagente químico tiocianato de cobalto sobre as folhas. Com um teste químico rápido, é possível detectar a presença de algum tipo de droga impregnada na superfície das folhas, e o resultado não deixa dúvidas. O resultado é imediato. A cor característica surge imediatamente, passa para um tom azul turquesa. Essa cor indica a presença de alcaloide de cocaína. Percebemos que a maioria das folhas está impregnada.
O mesmo acontece com esse outro teste. Podemos verificar que a cor também surge de forma imediata. Embora a tentativa de camuflar as drogas em simples folhas seja engenhosa, esse método para esconder a cocaína não é novo para as autoridades, nem exige uma estrutura sofisticada para ser realizada, já que se trata de uma substância altamente solúvel que pode se misturar facilmente a outros compostos. Como podemos ver, nos envelopes de papel não encontramos nenhum tipo de descrição. Agora vamos seguir com a contagem de cada bloco de folhas de sulfite. Assim, sob a capa de uma extensa pesquisa... 182 e acabou. Nesse bloco temos 182 folhas. Vamos seguir para o segundo bloco. Fica claro que os responsáveis por esse envio falharam em uma coisa fundamental. 178. 178 folhas. E não estudaram corretamente os rigorosos controles que tinham que burlar para alcançar seu objetivo. O peso bruto total foi de 2,966 kg. E se esse carregamento tivesse chegado ao país de destino no momento em que a droga fosse extraída dessas folhas, o peso seria menor. Mas precisamos ter em mente o custo da cocaína na Europa. Estamos falando de 40 mil a 60 mil euros, não é? É por isso que essas organizações criminosas enviam pequenas quantidades, porque sabem que vão ter algum tipo de lucro. Se tivessem chegado ao seu destino, as folhas novamente seriam imersas em algum meio líquido que permitiria desprender a droga que está aderida. E após um método de filtragem e secagem, até 90% da cocaína impregnada poderia ser recuperada. No entanto, os quase 3 quilos de drogas desta vez não chegarão ao seu destino e serão a prova para o início de uma investigação que terá como objetivo localizar a organização criminal responsável por esta operação. Hoje, a engenhosidade dos criminosos falha diante da experiência da Direção Antidrogas da Polícia Nacional com um pacote parado na fronteira. Peru, Terminal Internacional de Cargas, a 11 quilômetros da capital, Lima. Quase 100% dos carregamentos que saem do país passam por esse terminal. Os destinos de risco, como Europa e Ásia, são rotas monitoradas especialmente. E cada pacote precisa passar por rigorosos protocolos de segurança, desenvolvidos para barrar os envios proibidos do crime organizado. As fronteiras aéreas são muito vulneráveis, porque existem maneiras diferentes de camuflagem, e não apenas nas pessoas, ou nas roupas, ou nas malas, ou mesmo infiltradas nas roupas, mas também nas cargas aéreas. Do depósito de carga, que fica dentro do aeroporto, nos informaram que tinham encontrado um carregamento suspeito. Quando passamos pelo raio-x, ficamos surpresos porque havia material orgânico no interior. A remessa consistia em 6 caixas, contendo no interior 12 saquinhos, com a descrição pó de casca de tara. E o destino final dessa remessa era a cidade de Hong Kong. A tara é uma planta utilizada com fins medicinais e como insumo para diferentes indústrias. E o Peru é responsável por mais de 90% de sua produção mundial. Não vai ter cheiro porque está camuflado. Vamos ver? Mas também não é a planta que dizia na descrição. Os pacotes estão cheios de material orgânico e facilmente poderiam dissimular um conteúdo ilegal. As organizações criminosas estão se aprimorando na modalidade de camuflagem de drogas para burlar os controles policiais. Por isso chamamos o perito químico, pois com seu conhecimento e a realização de outros procedimentos, ele é capaz de separar esses alcaloides. Para realizar a identificação de substâncias suspeitas, nós usamos reagentes comuns. O tiocianato de cobalto dá uma coloração azul turquesa. Vamos ver. Vamos testar com tiocianato de cobalto. Se der azul turquesa, é positivo. Não. Não deu. O resultado preliminar é negativo, mas os traficantes podem ter desenvolvido um sofisticado método para diluir a droga e misturá-la com a tara.
A gente não vai conseguir ver uma coloração azul turquesa nesse teste, tá? Por quê? Porque essa substância contém ferro e o ferro impede. Ele funciona como uma barreira para que o tiocianato de cobalto haja e possa ter essa coloração. Eles sabem que em todos os controles o policial tem apenas tiocianato de cobalto, então o químico dele se concentra nisso, para que a droga não seja identificada. Realiza-se um procedimento químico complexo que vai permitir reverter a fórmula criminosa e detectar se o produto está contaminado. Agora eu vou realizar uma extração com ácido base, na qual já usamos outros materiais, baixamos e aumentamos o pH. E nesse meio tempo acontece uma hidrólise. Isso quebra as ligações e pode precipitar a cocaína. Temos que esperar uns 5 minutos. Cada passo desse longo processo é um exemplo da especialização e do desenvolvimento logístico empregado pelo narcotráfico. Vamos deixar esfriar. De laboratórios clandestinos à criação de empresas fantasmas. Vamos coletar uma amostra. É o momento de comprovar o verdadeiro conteúdo dos pacotes. E adicionamos tiocianato de cobalto. Pronto, agora sim, viram? Estão vendo a cor azul turquesa? É um indicador positivo para alcaloide de cocaína. Uma nova tentativa de tráfico é frustrada, com uma metodologia aperfeiçoada quase imperceptível para as autoridades. As organizações criminosas trabalham assim, elas trazem um químico e esse mesmo químico que camufla a droga é o que a recupera do outro lado, porque ele sabe como fazer isso. Quando o carregamento chega ao destino, o composto pode voltar ao estado original e recuperar cerca de 90% da droga. Posteriormente, eles utilizam as substâncias para cristalizar e converter em cloridrato de cocaína. O peso bruto total é de 63 quilos, 992 gramas de alcaloide de cocaína neutralizada. A investigação vai atrás dos responsáveis que aparecem nos dados desse envio a Hong Kong, tentando por fim a rede de tráfico que eles escondem. Lima, Peru. A 11 quilômetros do centro da capital se encontra o terminal aéreo mais importante do país. O terminal de carga aqui é um importante ponto em matéria de segurança internacional. Parece que isso é de plástico. Mais de 90% dos envios postais com destinos internacionais são processados aqui. Especificamente, o Peru é um país de referência. A importância de ser um processo imediato é fundamental porque estamos falando de cargas aéreas de passagens muito rápidas. Chocolates? Tem material orgânico. Tem como destino os Estados Unidos. Entendi. A gente vai passar pela máquina de raio-x. Um pacote com destino de risco chama a atenção. Segundo a documentação, são chocolates. E como é um conteúdo orgânico, tem que ser analisado. Olha, a gente vai começar agora mesmo a inspecionar, porque dá pra ver que tem material orgânico. Um livro. Biscoitos de chocolate. Tá parecendo que é esse o material orgânico. Vamos começar a fazer um teste de campo. Não apareceu nenhuma coloração. A gente vai descartar. A atenção agora passa para o livro. Como não está declarado na documentação de envio, imediatamente gera dúvidas. Está um pouco mal acabado. Novos indícios acrescentam suspeitas. Tem um acabamento artesanal. Não é muito bom. E verificando aqui, você pode ver uma protuberância na parte de trás, como se tivesse alguma coisa dentro. Vamos proceder com a abertura. Tem uma abertura entre a parte de couro e o revestimento de papelão. Tem um passaporte peruano e uma carteira de motorista emitidos no ano de 2020. Uma indicação de que esse pode ser um documento falso. Às vezes há máfias que cometem um crime de contrabando de imigrantes
e usam esses documentos para pegá-los. E outras vezes tem organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas que também usam identidades falsas para que essas pessoas carreguem drogas. O que parece estranho é que a foto do passaporte é a mesma da carteira de motorista. Agora vai ser aberta uma investigação sobre o titular dos documentos, o remetente do correio e o destinatário. É muito difícil saber detectar se um visto é falso ou se um passaporte é falso. Para isso, é preciso não somente treinamento, mas também um banco de dados que é atualizado e indica aos agentes se esse passaporte existe, quais características ele possui, quais são as medidas de segurança. Não só a polícia do Peru está atrás deles agora. O grupo internacional de AirCop também vai participar dessa batalha. Lima, Peru. Terminal Internacional de Cargas. A 11 quilômetros da cidade fica esse terminal de distribuição por onde passam quase todas as encomendas que saem do país e vão para o exterior. Um volume imenso que pode ser utilizado por redes criminosas que querem passar suas cargas ilegais, mas os rigorosos controles de segurança vão pará-los. Os pacotes não param de chegar ao terminal e agora no scanner de raio-x, o conteúdo de uma caixa pesada está sendo observado com atenção. Nós fomos alertados pelo pessoal de um dos armazéns temporários de carga sobre um pacote suspeito com destino à Suíça. Essa é a encomenda que foi observada nos raios-x. Então vamos fazer uma inspeção. A Suíça é um país pouco frequente do correio peruano e, ao mesmo tempo, se trata de um destino de alerta para o tráfico internacional de drogas. Por isso, as agentes irão checar o que exatamente tem nessa caixa. Podemos ver que no interior dela existem garrafas plásticas de cor lilás com a descrição lavanda. Vamos agrupá-las para, em seguida, realizar o procedimento de identificação preliminar. Se trata de uma remessa comercial com uma quantidade considerável de perfumes, talvez com a intenção de abrir novos mercados no primeiro mundo. Porém, alguma coisa nesse pacote cheira estranho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos de 10 e 2, 4, 6, 8, 9. 59 frascos com a descrição lavanda. E com isso, também avisamos o nosso perito químico para que ele venha até aqui e possa realizar os testes do conteúdo da embalagem. Vou colher algumas amostras aleatoriamente. Depois faremos o descarte. As suspeitas caem sobre o conteúdo dos frascos, que podem estar contaminados com alguma substância ilícita. Então serão coletadas amostras que serão submetidas a um teste químico. Coloração azul turquesa. Indicativo de alcaloide de cocaína com reagente de tiocianato de cobalto. O resultado é imediato e não deixa dúvidas. Nesse caso, talvez não tenham sabido neutralizar muito bem a droga, porque reagiu primeiro com tiocianato de cobalto, ao contrário de outras ocasiões onde temos que realizar uma inspeção ou procedimentos muito mais complexos para podermos determinar as substâncias. Agora, falta confirmar se este é um lote completo de droga líquida. Agora nós temos que confirmar se cada um daqueles frascos tem alguma substância ilícita, nesse caso, alcaloide de cocaína, e é por isso que precisamos testar e precisamos periciar cada frasquinho. Tá subindo um Sim, cheiro eu tô estranho. sentindo naqueles ali. Aqueles, né? Mas o que estamos sentindo são dos negativos. Uma peculiaridade que nós percebemos é que o cheiro de cada um dos frascos era diferente. O frasquinho que não tinha essa contaminação, que não tinha alcaloide de cocaína, a essência de lavanda era sentida completamente pura ou limpa, por assim dizer. E com os frascos que estavam contaminados, dava para sentir um pouco o cheiro de lavanda, mas também sentíamos que tinha alguma coisa estranha dentro do frasco. 1 a 1.
os frascos vão mostrando sua verdadeira essência, revelando uma carga total de pelo menos 17 tubos com cocaína líquida de alta pureza no interior. O próximo passo agora é recolher a referida substância encontrada no interior dos frascos para realizarmos a devida pesagem. Como podem ver, a substância é líquida e incolor. Estima-se que no mercado suíço, 1 quilo de cocaína pode ultrapassar os $150 mil. Por isso, essa foi uma aposta muito alta por parte dos traficantes. Vamos realizar a pesagem da substância encontrada dentro dos 17 potes com a descrição lavanda. Como vocês podem ver, chegou a um peso de 1 quilo, 151 gramas de alcaloide de cocaína. Com essa apreensão, as autoridades barram outra tentativa de utilizar essa fronteira como porta de saída para o tráfico de drogas e eles tentaram localizar os responsáveis pela organização que fizeram o envio. Chile, fronteira norte com a Bolívia. Complexo fronteiriço Colchane. Superando os 3.600 metros de altura, é o lugar mais árido do planeta. Um ambiente hostil que é desafiado pelos contrabandistas e pelos traficantes. Tem uma estrada paralela. Eu não sei em que posição está. A Polícia de Investigações do Chile se prepara para uma nova operação no limite fronteiriço. Temos uma informação de que há pessoas entrando ilegalmente. Foi identificado um assentamento que funcionava como base e refúgio de um grupo de contrabandistas que levam mercadoria ilegal ao país. Tenham muito cuidado, porque estamos operando muito perto da fronteira política internacional. Atenção, estamos aqui, avançando. Olha aí, tem gente correndo ali, ó. Vai! Cuidado, estamos na escuta. Atenção, polícia! Aguardamos. Saiam daí! Por que sai você todo mundo daí! aqui? Sai todo mundo! Você sai todo não mundo! tem o direito de entrar Saiam. aqui, não! Quem é que te deixou Não, entrar? a vassoura, sai senhora. fora daqui! Sai embora! Tô mandando! Alguns suspeitos saíram do lugar, mas lá dentro podem estar pessoas armadas e os policiais têm que estar preparados para um possível confronto. Abram a porta! Saiam daí! Todos! Não me façam entrar agora! Saiam! Não me façam entrar! Polícia, sai daí! Sai, 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 sai! No chão, no chão, no chão, no chão! Chão! Todo mundo no chão! Agora! O que vocês acham, hein? Sai, 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 sai! Agora, vai! Não me force, hein? Sai! Sai, 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 sai! Tira a mão do bolso! Vai pro chão, agora! A senhora vai ter um ataque! Vocês não podem entrar assim! Tranquiliza ela! Me Não, mostra senhora, uma isso é um autorização crime em pra entrar na flagrante. casa. Me mostra, É um flagrante. Tivemos a resistência de alguns moradores, mas mesmo assim a situação foi controlada. O senhor tem que entender, assim que controlamos a situação, acabou. Sim. Mas se eles saírem e se esconderem na sua casa, Sim, eu entendo. vocês estão fornecendo a casa para claro. eles se esconderem. Aí vocês vão Está ter que bem. aguentar as consequências. Está bem. Todo mundo de pé, vai. Com os documentos na mão. Você é boliviano? Sim, eu sou boliviano. Seus documentos estão em dia? Não. A verdade. Enquanto isso, o resto dos colegas pode ir verificando as pessoas, por favor, para fazer a transferência. Imediatamente as autoridades percebem todo o dinheiro vivo que eles têm ali, que poderia ser um claro indício de um crime que conhecem bem nessa região. Podemos observar que essas pessoas chegaram mesmo a realizar o contrabando de exportação, conhecidas na esfera policial como chuteiros. As tentativas de contrabando ao longo da fronteira boliviana têm aumentado desde o início da pandemia, registrando só na primeira metade de 2021 confiscos de mais de 26 milhões de dólares em todo tipo de mercadorias que tentavam entrar na Bolívia ilegalmente, sonegando impostos. Tanto os veículos quanto as mercadorias são transferidos para o país vizinho, a Bolívia, evitando o pagamento de impostos. Eles evitam a questão das patentes. São veículos que são brancos, digamos, sem nenhum tipo de informação.
Todos os capturados deverão responder perante a justiça e as autoridades migratórias por possíveis crimes de entrada ilegal e evasão impositiva. Aí, não, vai todo mundo pro complexo. Agora eles não têm mais opção a não ser aguardar a resolução legal dentro do território chileno, onde vão cumprir medidas de isolamento obrigatório, com possíveis sanções penais e econômicas. Chile, fronteira norte com a Bolívia. Complexo fronteiriço de Colchane. A fronteira física entre o Chile e a Bolívia é composta por 850 quilômetros, com 6 travessias e complexos fronteiriços, que supervisionam a atividade entre esses dois países vizinhos. Em pleno clima desértico, em um solo de areia e argila que complica a mobilidade, encontramos uma divisão especial da Polícia Investigativa do Chile em plena atividade. Eu peço para, por favor, ficarem atentos ao que acontece ao redor, certo? Hoje será realizada uma operação de monitoramento em uma zona conflitiva de travessias não autorizadas. Os 3 vão por baixo e eu por cima, tá bom? O objetivo é barrar o tráfico e o contrabando ilegal. Um assentamento precário no meio do caminho deixa os policiais em alerta. Há vestígios de atividade, mas não parece se tratar de um refúgio ou esconderijo criminoso. Eles devem continuar com sua patrulha. A caminho de outro dos pontos marcados pela operação, eles se surpreendem ao avistar alguns veículos ao longe. Como uma figura fantasmagórica, a misteriosa imagem de uma silhueta feminina abre caminho através do deserto. O que foi? O que houve? A mulher confirma que o carro em que viajava acabou atolado no difícil terreno. E quem está no veículo? Meu irmão. E o que tem no veículo? É o carro e só. Nada? E roupas. Eles logo descobrem o motivo de sua misteriosa aparição. Estavam saindo. São chuteiros, né? Uma das atividades ilegais mais comuns aqui é a utilização destes acessos para atravessar veículos adquiridos na Zona Franca do Chile por um preço muito menor, devido à ausência de impostos. Sabia que isso é ilegal? Eu só faço isso por necessidade. Necessidade? Se isso bastasse, teríamos que deixar passar muita coisa. Mas existem leis e temos que cumprir. Conhecidos como chuteiros, os contrabandistas estavam atravessando do Chile para a Bolívia. Mas como se caíssem em uma armadilha, acabaram atolados no difícil terreno. Agora, a mulher será conduzida diretamente até o posto de fronteira. Lá serão iniciados os trâmites para deportá-la por tráfico de veículos e entrada ilegal sem documentação. Outras patrulhas irão em busca do resto do grupo, que terão o mesmo destino. Chile, fronteira norte com a Bolívia. Complexo fronteiriço Colchane. A passagem entre Colchane e a cidade boliviana de Psiga é um dos postos fronteiriços mais ativos da América do Sul. Ao redor do complexo há quilômetros de deserto e terrenos hostis a serem vigiados e que são aproveitados por criminosos dedicados ao tráfico e ao contrabando e que criam travessias terrestres ilegais. Ali, tô vendo os veículos, viu? O contrabando de veículos é um dos delitos mais importantes nesta região. A gente vai interceptá-los quando fizerem a curva. Aí a gente age. Uma divisão especial da Polícia Investigativa deve tentar barrar a travessia ilegal de carros. Uma luz aparece no deserto e os alertas disparam. Aí, desliga o farol! Vamos! Fora do carro, agora! Vai, mãos pra cima! Eu disse mãos pra desligar cima. o farol, mãos pra cima! É vital dissuadir qualquer tipo de enfrentamento. Saiam do carro! Mãos pra cima, já disse! Instruções. Vai! No chão, no chão, no chão! Vai, levantem as mãos! Vocês têm carteira de identidade? Sim, tá aqui.
E os documentos de vocês? Nesse momento, os 3 estão infringindo o artigo 168 da Lei de Aduanas e estão cometendo um delito. Os que realizam este contrabando de carros são conhecidos como chuteiros. Para onde vocês iam levar? Em média, chegam a obter um lucro de quase $2.000 por automóvel. Escuta aqui, eu não faltei com respeito. Não, sim, Se mas você começar a encrencar, a casa vai cair, entendeu? Sim. Meu tom vai mudar. Sim. Já está amanhecendo quando eles retornam ao complexo fronteiriço, mas a atividade criminal continua na região. Vai, mãos pra cima! Mãos pra cima! Vai, levantem as mãos! Vai, parado aí! Parado! Tem outro vindo. Mais 2 veículos são interceptados. É provável que estivessem trabalhando juntos, um método utilizado pelos contrabandistas para aumentar suas chances de escapar das autoridades. Cadê a nota de compra? Onde os compraram? Para onde vocês iam levar? Chile. Bolívia. Para onde iam levar? Bolívia. Bolívia, sim. Sabiam que estavam cometendo um crime, não é? Sim. Tá claro pra todos, não é? Vamos levá-los. Calcula-se que pelo menos 25 mil veículos por ano entram na Bolívia de forma ilegal, quase que 1/4 de todo o parque automotivo do país em 2019. Na delegacia, os carros são confiscados, assim como todos os bens considerados como parte do delito. 6.120 bolivianos. O dinheiro será devolvido a eles ao final da investigação, quando for determinada a responsabilidade de cada um deles. É só isso mesmo. Nós conversamos com o fiscal deste turno, que é da Procuradoria aqui de Pouso Almonte, e ele determinou que estas pessoas que nós detivemos sejam advertidos, o que significa que eles devem dar um domicílio fixo e ficar à espera de uma intimação por parte da Procuradoria, a qual eles terão que comparecer. Eles deverão apresentar-se na data correta frente à justiça. Se não o fizerem, perderão os veículos e o dinheiro que levavam e enfrentarão um pedido de captura em território chileno. Os oficiais voltarão ao deserto tentando barrar mais contrabandistas na fronteira. Lima, Peru. Aeroporto Internacional Jorge Chávez. Terminal de carga. A movimentação neste depósito de carregamento não para nunca. Por ano, mais de 9 mil toneladas de carga passam por aqui e, devido à sua localização estratégica no meio da costa oeste da América do Sul, tornou-se um dos centros de conexão mais importantes do continente. Tem um pacote aqui, não é um destino suspeito. Então, um dos indicadores suspeitos nos pacotes é o destino. Nesse caso, encontramos uma caixa que estava indo para a Tailândia. A Tailândia é uma rota-chave do tráfico de drogas para abastecer os países da região. Um mercado de drogas próspero e emergente de nível mundial. Mas as autoridades locais continuamente procuram detectar ações do narcotráfico para detê-las na fronteira. Aparentemente, a nota indica que é uma peça de engrenagem. Vamos passar pelo raio-x? A determinação profissional faz com que os policiais coloquem seu treinamento em prática para ver o que se esconde por trás das suspeitas. O que a gente está vendo aqui, aparentemente, é um pedaço de metal, certo? A cor não é característica de uma peça normal. É o que parece. Devia ser tudo da mesma cor, né? Uniforme, né? As máquinas de raio-x detectam material orgânico, como drogas ou alimentos, e material inorgânico, como metais de diferentes tipos. Sua varredura é muito precisa e minuciosa, e elas são uma das principais ferramentas de assistência aos policiais. Como são imagens estranhas, vamos fazer uma revista com o cão farejador de entorpecentes. Treinados pela polícia peruana, os cães antinarcóticos têm a capacidade de detectar a presença de substâncias como maconha, cocaína, ópio ou heroína através do olfato. Como a gente pode ver, o cão ficou bastante interessado. Ele assumiu a posição deitada, o que significa que, provavelmente, esse pacote está contaminado. Vamos realizar a inspeção. O procedimento de identificação preliminar será realizado utilizando o reagente químico de tilcianato de cobalto. Um teste químico é suficiente para provar se a embalagem está contaminada ou não.
Como podemos ver, imediatamente apresentou a cor azul turquesa, o que indica a suposta presença de cocaína. Este método de selagem hermética é aplicado para evitar a fiscalização do tráfico de drogas e já foi encontrado em países como Bélgica, México e Espanha. Agora vamos abrir. Traz um pallet, por favor. Agora sabe o que vamos fazer? Abrir nessa direção vai ser mais rápido. Tudo bem, tô vendo. Tá bom, já deu, já deu. Nesse momento, encontramos a pasta básica de cocaína em estado sólido, que é um ciclo anterior ao da pasta básica de cocaína em pó. Isso nos faz supor que na Tailândia haveria uma pessoa que iria processar a droga sólida para passar ao próximo nível, que é a cocaína em pó. Olha só, bem aqui. Isso está metade. A balança, pega a balança. Peças como engrenagens ou componentes de automóveis são perfeitas para os traficantes de drogas, pois seus espaços ocos permitem que sejam preenchidos com narcóticos e depois elas são seladas hermeticamente. Além disso, o alto peso que já costumam apresentar serve para camuflar o peso extra da droga. Como a gente pode ver, o peso bruto total aqui é de 497 gramas para cocaína. Não é pouca coisa. O valor de 1 quilo de cocaína no Peru é de aproximadamente $1.000, mas esse mesmo quilo, quando chega à Ásia, pode multiplicar seu valor até alcançar $200 mil. O tráfico de drogas não descansa, mas as autoridades e os agentes estão prontos para pará-los na fronteira. Lima, Peru. Terminal Internacional de Cargas. Quase 100% das cargas que saem do país passam por este terminal. Milhares de toneladas de pacotes são processados por mês para todas as partes do mundo. E no meio delas se escondem sofisticadas tentativas de redes criminosas de enviar suas cargas ilegais. No entanto, essa fronteira é guardada por especialistas em segurança que são difíceis de enganar. Entre centenas de remessas controladas, uma caixa levanta suspeita ao passar pelos raios-x e revelar um conteúdo orgânico em seu interior. Quando ficaram sabendo do alerta emitido pela equipe do raio-x, a equipe canina começou a fazer a inspeção. Os receptores olfatórios caninos podem reconhecer até 1 milhão de odores, fazendo deles armas infalíveis na detecção de drogas. E sem duvidar, o cão dá um sinal de alerta. O cão fica na posição deitada, que é uma indicação de que talvez haja uma substância ilícita. Nós vamos realizar a abertura dessa remessa para determinar o motivo do interesse do cão. O destino final desta encomenda é Amsterdã. Segundo a etiqueta, estão enviando cortinas. Mas aparentemente são redes. E foram declaradas como cortinas. E dá pra ver que o tecido parece impregnado. Pelo que eu tô vendo, esse tecido parece que tá meio úmido.
A Holanda está entre os principais destinos de risco por ser uma porta de entrada de drogas para toda a Europa. E aqui as suspeitas levantadas são contundentes. Será realizado o procedimento de identificação preliminar. Através de um teste químico com resultado imediato, eles poderão confirmar se os tecidos estão contaminados com algum tipo de substância ilícita. Como a gente pode ver, na hora ficou com a cor azul turquesa. E esse é o indicativo da presença de alcaloide de cocaína. São redes que estão impregnadas com uma substância com características ilícitas. A cocaína impregnada é um método muito utilizado pelas redes criminosas por ser um procedimento simples que pode ser adaptado a diferentes tipos de materiais para camuflar a droga e facilitar sua transferência. As próprias organizações criminosas dedicadas ao tráfico ilícito de drogas variam constantemente sua modalidade. Neste caso, precisamos só do teste colorimétrico. Em outras ocasiões, temos que utilizar outros tipos de testes, como a precipitação ou, em outros casos, chamar um perito químico para levar a droga para um laboratório. Agora vamos realizar o recolhimento da substância encontrada. Nessa modalidade, os agentes recuperam até 90% do total da substância após um processo de decantação e filtragem do tecido. Nós temos um peso bruto total de 4 quilos, 806 gramas de cocaína no caso. O trabalho no terminal de cargas chega ao fim, mas esse não é o fim do trabalho policial nesse caso. Essa remessa será transferida para a unidade criminalística antidrogas para que façam a análise e também determinem a substância. A partir de agora, começará uma investigação sobre a remessa para chegar aos responsáveis, que por causa dessa apreensão, com certeza receberão uma mensagem clara das autoridades de que suas tentativas aqui foram barradas. Peru, Terminal Internacional de Cargas, a 11 quilômetros da capital, Lima. Olá! O maior tráfego aéreo em território peruano passa por esses armazéns. Cerca de 35 toneladas de pacotes são processadas a cada hora e vão para todas as partes do mundo. A Divisão Antinarcóticos da Polícia Nacional está trabalhando para parar os carregamentos utilizados pelo tráfico internacional de drogas. Oi. Oi. Vamos passar isso pelo raio-x. Tá bom. Pode colocar aí. O que a gente tá vendo nas imagens? Olha só, tá vendo as manchas? Uhum. Não é normal, né? Não, não é normal, não. É, tá bem estranho. Uma prancha de surf com destino à cidade de Miami chama a atenção das autoridades. Agora a gente vai retirar a carga para prosseguir com a inspeção canina. Um primeiro teste com um cão treinado determinará se as suspeitas dos agentes têm fundamento e o forte olfato do animal esclarece todas as dúvidas. O cão adota uma posição deitada, que é a característica comportamental de que com certeza estamos na presença de alguma substância tóxica. Vamos prosseguir com a inspeção manual. Vamos levantar a prancha e levar até a mesa. Eu fico desse lado e você corta desse aí, tá? É, assim. Vamos abrir assim. Isso, assim. Vamos abrir ela no meio. A gente tem que cortar essa parte aqui, tá vendo? Essa linha? É, essa linha. Levantem. Abrindo a prancha ao meio, uma substância colada na superfície é revelada. Foi encontrada uma substância cristalina esbranquiçada que vamos submeter a 3 testes. O colorimétrico com reagente, o tiocianato de cobalto, a precipitação com reagente de Maia e um último teste é com equipamento tecnológico de espectroscopia de infravermelho. As organizações criminosas encontram maneiras cada vez mais sofisticadas de tentar burlar a fiscalização. Parte da equipe policial trabalha com um especialista químico
que avalie os casos mais difíceis para evitar que tenham sucesso. O trabalho do especialista em química farmacêutica é identificar substâncias difíceis de determinar por testes diretos. Existem algumas substâncias que bloqueiam reagentes comuns. O perito realiza o primeiro teste com a substância suspeita. Bom, com essa coloração azul turquesa, é um indicador positivo para cocaína. O reagente de Mayer deve dar uma precipitação branca leitosa. Quando falamos em precipitação, é uma técnica em que separamos tanto a cocaína quanto a base que a contém. Por meio de reações químicas, separamos as substâncias que a contêm e o que precipita é a cocaína. Positivo para a cocaína. O último teste é realizado com um moderno aparelho que pode detectar a presença de até 247 substâncias controladas por meio de um laser. Aqui, onde está marcado, tá vendo? Essa parte aqui, bem na intersecção. Positivo. A sentença é definitiva com 3 resultados positivos. Sabem que encontraram a ocultação inteligente de uma carga significativa de drogas. Tinha fundo falso, não tinha? Isso, aqui e ali. Vamos pesar isso aqui? Vamos. Pronto, já foi. O peso bruto total foi de 10 quilos e 354 gramas de cocaína. A partir de agora, a Justiça vai agir para investigar quem enviou a remessa e chegar a todos os responsáveis. Hoje, a polícia pôs fim ao tráfico internacional de cocaína. Pronto, agora vamos levar pra lá. Lima, Peru, a 11 quilômetros do centro da capital. Com um movimento que supera as 300 mil toneladas anuais, esse depósito processa a maior parte da carga internacional do país. É por isso que aqui opera um dos grupos de inteligência policial mais importantes do mundo, o grupo AirCop. Tem coisas orgânicas. Eles analisam cada carregamento para barrar qualquer envio relacionado ao crime organizado. O ritmo no terminal não para e é preciso processar os carregamentos com eficácia e velocidade. A rapidez da comunicação entre as bases de dados diferentes é muito importante porque estamos falando de passageiros e de cargas aéreas de passagens muito rápidas. O apoio das unidades caninas é fundamental. Estima-se que os cachorros têm 220 milhões de receptores olfativos, fazendo deles um aliado infalível. Qual chamou a atenção dele? Esse chamou a atenção dele. Ok. Vamos revisar primeiro essa encomenda. O destino é a Ucrânia. Tem 2 garrafas térmicas. A Ucrânia é um destino crítico. Pela localização geográfica, faz parte das rotas utilizadas pelas máfias russas e do leste europeu. O peso está diferente. E esse envio não parece ser uma exceção. Vamos lá. Vamos levar para o raio-x. Lá dentro não tem nada. A menos que esteja impregnado na lateral. Exatamente. Se tem alguma coisa escondida ali dentro, eles conseguiram ocultar até mesmo dos raios-x. Para descartar a suspeita, a única opção é destruir a peça. Aqui. Você tem que tirar para desparafusar. Tem uma tampa de plástico. Você vai encontrar o parafuso aqui. Aí tira o parafuso. Eu vou tentar furar. Finalmente, eles conseguiram vencer a resistente engenharia criminosa. Na estrutura da garrafa térmica, tem uma substância esbranquiçada e em pó. Beleza. Vamos realizar o procedimento de identificação preliminar. Positivo para alcaloide de cocaína. A modalidade de ocultamento é quase perfeita. A droga está acondicionada entre plástico e aço de um jeito que os raios-x não poderiam detectá-la. A droga está na estrutura da garrafa térmica, entre a térmica de alumínio e a parte metálica do lado de fora.
Trata-se de um carregamento total de 400 gramas de cocaína de alta pureza, que uma vez em seu destino poderia multiplicar surpreendentemente seu valor. 402. É um negócio que vende, embora destrua muita gente e aumente a criminalidade. É altamente lucrativo para quem o faz. O trabalho no terminal de carga chega ao fim, mas esse não é o fim do caso. As redes da Aircorp não vão descansar até interceptar essa rota e deter aqueles que estão por trás desse crime. Peru, Aeroporto Internacional Jorge Chaves, a 11 quilômetros da capital Lima. Terminal Internacional de Carga. Praticamente toda a carga que sai do país passa por esse terminal. Esse plástico é normal. Mais de 800 toneladas por dia são controladas por cães biodetectores e dispositivos tecnológicos a cargo de especialistas na luta contra o narcotráfico. Esse aqui tá estranho, né? Para deter os envios ilegais do crime organizado. Definitivamente, a pandemia afetou o tráfico de drogas por transporte com pessoas físicas, mas a carga aérea não sofreu muito impacto. Inclusive, em alguns casos, aumentou o tráfico por cargas aéreas. Olha aqui o que encontramos no interior do brinquedo. A imaginação não tem limites. Pode ser líquida, pastosa e depois, com um processo químico, ela é recuperada. São muitas formas de transportá-la. Nós estávamos fazendo uma inspeção em um dos armazéns de carga e então notamos a presença de um pacote bastante suspeito. Este pixelado indica que tem uma substância orgânica na parte de dentro. As imagens revelam algo estranho e os agentes resolvem fazer uma prova definitiva. Vamos fazer a inspeção de um pacote que foi sinalizado pelo cão antidroga. Dentro do pacote encontram um envio pouco frequente. Peças de reposição para motocicletas. Podemos ver que são 2 amortecedores. Vamos fazer um buraco usando a furadeira para verificar qual substância foi colocada dentro dos tubos. Saiu uma substância esbranquiçada, com textura de pó. É possível notar que imediatamente ele fica azul turquesa, indicativo da presença de alcaloide de cocaína. Não nos surpreende a quantidade de maneiras que as organizações criminosas usam para levar a droga para fora do país. Nós passamos muitas horas para conseguir extrair todo o conteúdo ilícito dali. Tivemos que usar uma serra para abrir os amortecedores e conseguir desmontar completamente toda a peça usada para o tráfico. As autoridades peruanas interceptam mais de 60 toneladas de droga por ano e vêm batendo recordes de confisco. Conforme ela vai secando, vai se desprendendo do tubo. Vamos agora pesar a substância encontrada. Vemos que ela tem um total de 1,614 kg de alcaloide de cocaína. Devido à capacitação e à constante troca de informações feita através do projeto antidrogas, nós não descartamos a possibilidade de encontrar substâncias ilícitas em qualquer tipo de carga. O olfato e a intuição dos agentes conseguiram deter o envio de cocaína camuflada através da fronteira. Chile, fronteira norte com a Bolívia, complexo fronteiriço Colchane. 850 quilômetros de fronteira separam o Chile da Bolívia, numa zona deserta imensa e hostil. Mais de 200 passagens e corredores ilegais são usados por pessoas que funcionam como correios humanos de droga, conhecidos como
Burreiro. Seu documento, senhor, por favor. Vamos Claro. fazer a consulta Tá aqui, ó. e depois Sim. não vai ter mais problema. Licença. Beleza. Hoje a equipe de fronteira realiza uma operação de controle por zonas de passagem não habilitadas à procura de atividade ilegal. Dentro do trabalho que realizamos no setor fronteiriço, a verificação de rotas para identificar se estão em uso no momento ou mais recentemente. Usamos essas câmeras com sensores de movimento que temos que verificar constantemente para ver se a rota está sendo usada ou não. Cada uma das câmeras conta com sensores de movimento e visão noturna, com alcance de até 30 metros para captar qualquer atividade. E dá para ver que nas horas da madrugada, 2 pessoas passaram. O mais lógico é que estejam levando drogas. Estamos a poucos quilômetros da fronteira do norte do Chile e essa é uma passagem recorrente. As imagens são recentes. A operação fica em alerta frente à possibilidade de encontrar atividades em curso. Continua rolando a imagem pra gente ver direitinho. Tem uma imagem de ontem, né? De noite. É muito evidente que eles estavam carregados. A rota tá ativa. Muito ativa. Uma trilha cheia de pegadas e marcas indica que alguém ainda pode estar por perto. Os rastros chegam até um conjunto de estruturas abandonadas que são utilizadas como espaços de refúgio e, às vezes, de armazenamento para os traficantes. Com a ajuda de um cão antidrogas, eles rastreiam todos os espaços. Vamos. Se tiver alguma coisa escondida aqui, o faro do cão, com um alcance de até 12 metros de profundidade e 2 quilômetros de distância, vai detectar. Atenção. Tem alguma coisa. Olha aqui. Uma embalagem chama a atenção do cachorro. Vamos verificar o conteúdo. Muito bem. Temos um frasco de shampoo. Tem algum conteúdo estranho dentro dele. Vamos abrir. Tem um preservativo com conteúdo granulado dentro. Um, 2, 3, 4, 5 embalagens. O pessoal que tá aí fora pode me trazer um saco de provas, por favor? As autoridades suspeitam que esse carregamento vai ser recolhido em breve pelo próximo elo na corrente local do crime. Depois não vai ter mais problema. A investigação continua para interceptar o que eles supõem que seja um carregamento ainda maior de entorpecentes e assim deter o narcotráfico nesta fronteira. Chile, fronteira norte com o Peru. No altiplano, 167 quilômetros de uma extensão inóspita separam os dois países. Um cenário que se torna ideal para o cruzamento migratório ilegal e para a passagem do crime. Tá vindo de onde, senhor? Venho de Choquelimpe. Nessa fronteira, a Polícia de Investigações do Chile conta com uma equipe especial, equipada e treinada taticamente para atuar sob as condições extremas do deserto e barrar a atividade ilegal. Trabalhos de inteligência detectaram um possível ponto de armazenamento de drogas perto do limite internacional. E hoje registraram atividade. Apoiados, neste caso, pela equipe do drone, eles detectaram a entrada dessas pessoas no setor que foi determinado, chegando a um plantio de milho. 3 homens se movimentam agora num veículo que é monitorado através de um drone, enquanto planejam os detalhes para a interceptação. Eu vou me aproximar pelo lado do motorista, você me cobre na parte de trás do carro. Se a gente conseguir parar, todo mundo desce para fazer a cobertura, tá? Fiquem na posição inicial para atirar. Eles vão seguir o carro com o drone e avisar quando o cara estiver saindo.
com o que quer que ele esteja levando. Aí a gente vai e pega ele. Entrou. Estão aqui. Major, bom dia. Avisaram. Beleza, vamos sair. Vamos agora. A caminhonete suspeita pega uma rota oficial. Vai colado no outro carro. Não vamos deixar ele escapar. Vamos lá. E agora os movimentos devem ser precisos ou colocariam em risco civis que transitam por ali. Para o carro! Fica esperto do passageiro. Ok. Vamos lá. Na Avenida Norte Negra. Interceptarei. Fica aí. Vem cá, abre a porta. Vem, desce aqui. Devagar Desce aqui, aí vocês. vai, deita no chão. Calma. Deita no chão. Vocês aí esperam. Deita no chão. Eu mandei deitar. Tranquilo. Levanta a mão. Calma aí. Vai. Encosta aí. Vai logo. Confere o veículo. O veículo circulava cheio de materiais de construção, provavelmente tentando passar despercebido e ocultar outro tipo de carga. Eles estão aqui. Descoberta de 8 pacotes parece confirmar suspeitas. Por meio de uma prova química de resultado imediato, eles vão poder estabelecer exatamente qual é o conteúdo. O teste deu positivo para cannabis. No mercado varejista, esse carregamento de maconha teria um valor superior a $100 mil. Vocês 3 estão detidos. Vamos levar vocês para a unidade agora e vamos escoltar o carro com os detidos. Mesmo com o fechamento total de fronteiras no Chile durante a primeira metade de 2020, foram realizados 50% de confiscos de maconha a mais em relação ao ano anterior. Com a detenção de 3 homens e a recuperação de mais de 8 quilos de droga, hoje o crime foi parado na fronteira. Chile. Fronteira leste com a Argentina. Travessia internacional Os Libertadores. A mais de 3 mil metros de altura, debaixo da imponente Cordilheira dos Andes, se encontra o corredor internacional de maior tráfego da fronteira entre os dois países, por onde atravessa cerca de 40% de todo o movimento terrestre que entra e sai do país. Este grande intercâmbio turístico e comercial representa um ponto crítico para a polícia investigativa chilena, que exerce rígidos controles migratórios para barrar qualquer delito que tente passar pela fronteira. Para agilizar o controle nas horas de pico, unidades caninas rastreiam as filas da imigração. E ante a presença de alguma substância ilegal, sua reação é imediata e inconfundível. Agora, eles disparam os alarmes na fila de entrada do país. Peraí, calma aí. Senhores. Pode levar os dois ali pro lado, para eles poderem avançar mais rápido e poderem passar pela revista. Assim que passarem pelo controle migratório, leve eles diretamente para a área de revista. Tá bom. Tá com a documentação, sua identidade? Ele está com os meus. 2 jovens argentinos foram indicados pelos farejadores e agora deverão passar por uma inspeção. Vamos fazer um controle, que é um controle antidrogas. Por favor, tire todos os pertences do bolso. Para que parte do Chile vai? Não, eu tô indo para Lima. Está limpo. Está só de passagem? O primeiro jovem parece estar limpo e passa pela revista sem maiores problemas. Pronto. Boa viagem. Muito obrigado. Até mais. Mas a indicação dos cães foi contundente e o segundo suspeito parece saber por quê. Você não precisa se assustar. É um procedimento rotineiro. Claro. Os agentes procedem rapidamente com a segunda revista. Então o senhor está só de passagem. Isso, é uma viagem de férias, só isso. A substância detectada pelo cachorro poderia ser um medicamento ilegal. Então eu vou fazer uma inspeção para ver que tipo de medicamento é. Chile, Santiago, região metropolitana. A partir da fronteira norte com a Bolívia e o Peru, começa uma extensa rota de contrabando e narcotráfico que tem como destino a região central do Chile e suas grandes cidades.
trabalho de inteligência da Polícia de Investigações do Chile culmina hoje com o segmento de um carregamento de drogas que entrou por Colchane e vai ser entregue em um potencial ponto de distribuição varejista identificado na cidade capital. Boa tarde. Boa tarde. O objetivo é desarticular e frear o avanço do crime organizado. A gente precisa deixar os veículos em posição para poder realizar alguma saída de emergência, seja com feridos ou em alguma outra situação em que tenhamos que contar com uma saída obviamente livre. E a brigada tática ficará encarregada de deixar o local. Uma mobilização que inclui mais de 50 pessoas em campo, um helicóptero para monitorar estrategicamente todos os movimentos a partir do céu e cães antidrogas para vasculhar a propriedade. Se movimentam a primeira hora do dia até o lugar onde vai ser entregue a droga. Estamos indo para a região de São Bernardo, na região metropolitana do Chile. Esse ponto de venda e distribuição de drogas nos bairros é um setor bastante problemático, pois, por causa da pandemia, eles aproveitaram a oportunidade para iniciarem a distribuição de drogas. As estatísticas revelam um aumento nos crimes violentos e confrontos armados, e isso confirma o avanço das quadrilhas no Chile. O helicóptero nos dará uma cobertura de segurança no local da missão. E também servirá para estabelecer uma comunicação caso algum alvo de investigação tente escapar pelo telhado. Vamos parar aqui. Agora vamos descer. Lentamente começa o movimento de civis na área e é preciso se movimentar com cautela. Entendido. A unidade 4 está se deslocando. As ruas estão cercadas e todos os flancos estão protegidos. Já estamos em ação. Nova informação confirma que a droga já está dentro da casa. Vamos. E logo vem a ordem para entrar. É agora! Saiam da frente. Todos! Comando de controle, homem 133. No chão! Deita no chão! No chão! Já encontramos o alvo e já estamos com o alvo. Entendido, estamos com o alvo. Beta 20, entendido? O procedimento é bem sucedido. Conseguem capturar no perímetro a pessoa que teria entregado o carregamento momentos antes. A detenção de 3 pessoas e o confisco da droga confirmam o achado da base narcovarejista. Nós encontramos cannabis separada e pronta para ser comercializada na propriedade. Até agora detivemos 3 pessoas suspeitas por crime de microtráfico. Tá mais tranquilo agora? Estou. Os vizinhos estão cooperando com o nosso trabalho e também agradecem porque a gente se preocupa com esses pontos de venda de drogas que causam muitos danos no bairro. Os confiscos de maconha cresceram exponencialmente, passando de 700 quilos em 2017 a 5,5 toneladas em 2020. Os detidos serão autuados e podem esperar condenações de 5 a 15 anos de prisão. Hoje a investigação conseguiu barrar o tráfico internacional. Chile, fronteira leste com a Argentina. Em um controle de rotina na travessia internacional Os Libertadores, cães farejadores assinalaram 2 homens que tentavam entrar no país. A polícia descarta que o primeiro passageiro leve algo ilegal, mas o segundo suspeito não parece ter a mesma sorte. Eu vou fazer uma inspeção para ver que tipo de medicamento é. E se está sujeito ou não ao controle de medicamentos que são psicotrópicos e estão proibidos pela lei chilena. A regulação de medicamentos psicotrópicos é algo fundamental. Não só pela periculosidade de seu consumo, mas também porque são insumos utilizados para a fabricação de perigosas drogas sintéticas. É um aplicativo que possuímos e que controla todos os medicamentos a nível nacional e que são produzidos pelos laboratórios permitidos no Chile para verificar se corresponde ou não a um medicamento que é controlado por lei. O homem não tem uma autorização médica para transportar sua medicação. Viajar com substâncias controladas sem receita pode resultar em prisão, multa ou encarceramento em vários países. Esse remédio é legal no Chile. Tá. Então pode seguir a viagem. Tá bom, obrigado. De nada. De nada. Por sorte, tudo deu certo para o passageiro e ele poderá continuar sua viagem junto de seus medicamentos.